Olá! Quais os desafios de trabalhar em uma área para a qual o próprio curso de medicina veterinária oferece pouco suporte teórico e prático? E como é o dia a dia do médico veterinário que atua em uma área que desperta grande interesse do público geral, mas que na realidade é bem diferente do que as pessoas imaginam? Isso é o que vamos descobrir hoje no Papo de Veterinária com Rafaele Monteiro, médica veterinária especializada em monitoramento, resgate, reabilitação e manejo de animais marinhos. Ficou curioso ou curiosa e quer saber mais sobre esse assunto? Então vem com a gente! Olá, seja muito bem-vindo ao Papo de Veterinária. É um grande prazer ter você com a gente aqui hoje. Rafaele Monteiro é médica veterinária formada pela Faculdade Pio X. Fez pós-graduação em Clínica Médica e Cirúrgica de Animais Exóticos pelo Instituto Qualitas. Trabalhou com monitoramento, resgate, reabilitação e manejo de animais marinhos. E atualmente é presidente da Comissão Regional de Animais Selvagens e Meio Ambiente do CRMV do Sergipe. Seja bem-vinda, Rafaele. Obrigada, agradeço pelo convite e é um prazer estar aqui falando para o canal de vocês. Muito obrigada. Eu gostaria de começar o nosso papo te perguntando, então, qual é o nível de curiosidade e de encantamento que causa nas pessoas você dizer a área que você trabalha? Gente, é muito alto. Realmente tem um encantamento muito grande você falar sobre animais marinhos, né? Eu acredito que por um desconhecimento mesmo, uma distância que a gente tem das pessoas para esses animais, né? São animais que vivem no mar, né? Nos oceanos, então acaba que eles são muito mais distantes de nós, né? E é muito mais difícil você ver um animal desse, você conhecer, saber como que é, né? Ver de perto, às vezes tocar até, enfim, saber sobre suas características, né? Sobre os seus hábitos. Então, quando a gente fala que a gente trabalha nessa área, realmente causa um encantamento muito grande nas pessoas, né? Principalmente porque as pessoas têm muito em mente a questão de serem animais bonitinhos, fofinhos, né? A gente tem aquela visão da tartaruga marinha, dos golfinhos e das baleias, né? Que são animais realmente encantadores, que a gente chama de espécies bandeiras, né? Porque são espécies muito importantes que têm o carisma da população, então elas acabam pegando o gancho, né? Assim, para a gente ajudar a solucionar o problema de outras espécies que não são tão fofas e carismáticas assim, que é o caso dos tubarões, por exemplo, né, e de outros peixes, enfim, de outros animais. E é realmente, o encantamento ele é muito grande e as pessoas sempre acham o máximo, né, e acham que, ai, mas que trabalho maravilhoso, e acham que a gente trabalha na praia, né, cuidando dos animais ali, tem aquela fantasia que na verdade a gente passa a desconstruir, né, a partir do momento que você vai falando sobre o seu trabalho nessa área. Sim. E uma questão que me levantou uma curiosidade, assim, porque hoje em dia isso já mudou um pouco, né? Mas na época que eu fiz a minha graduação, era pouquíssimo frequente a gente ter acesso a cursos, né, complementares na área de animais selvagens e exóticos. Isso começou a ficar cada vez mais popular, tanto é que na graduação é bastante comum a gente ter grupos bem representativos de alunos que querem seguir essa área, né, de um tempo para cá. E o programa, né, de disciplinas da graduação é muito voltado para animais domésticos, né? Cavalo, Sim. vaca, né, cachorro, Cão e gato. galinha já é um negócio assim super diferente, super fora da curva ali, né? É. E peixes, né, animais marinhos, acaba sendo extremamente diferente. Então, houve alguma dificuldade em termos de formação para você conseguir atuar nessa área? Na sua graduação, você já teve contato com essa área? Como é que foi? Então, realmente, essa é uma dificuldade que tem até hoje, né? Obviamente que hoje as coisas estão muito melhores. Eu sou formada já há 10 anos e na minha época só tinha eu, na minha turma, que queria trabalhar com animais silvestres. Eu já entrei na faculdade sabendo que eu queria trabalhar com esses animais. A gente tinha uma matéria de animais silvestres, uma disciplina, mas não se via nada sobre animais marinhos.
né? A gente via ali sobre animais terrestres, né? Há algumas aves, aqueles mais comuns, assim, que a gente conhece, né? Animais marinhos, nada. E a minha oportunidade foram alguns cursos, poucos cursos, que eu consegui fazer durante a minha graduação, né? Que me levaram um pouco mais para ter um contato mesmo prático, né, nessa área. Então, eu sempre costumo dizer que, na verdade, o profissional de animais marinhos, ele é praticamente autodidata, né? Ele tem que estar pesquisando, ele tem que estar buscando, ele tem que estar lendo artigos, livros da área, né? Hoje em dia, a gente tem realmente uma crescente muito grande dessa área. Eu tenho dado inúmeras palestras sobre animais marinhos e os alunos sempre ficam muito encantados e o número de alunos que tem interesse na área está cada vez maior, né? Diferente da minha época, da sua época, provavelmente. Uhum. Mas a gente continua sem um incentivo para essa área, né? A gente ainda não tem matérias da universidade voltada para a área de animais marinhos. Algumas poucas faculdades têm a matéria de animal silvestre, mas às vezes ela é até uma matéria opcional, ela não é nenhuma matéria obrigatória, né? E dentro dessa matéria nem se fala sobre animais marinhos. Peixes é uma coisa assim que, cara, você não vê na graduação de jeito nenhum, nem na pós-graduação. Você sair da faculdade e você pensar, eu quero fazer uma pós-graduação agora, né? Eu lembro que na época que eu fiz a minha pós-graduação, ela foi a primeira turma do Nordeste de animais silvestres. E muitos anos depois que abriu outra, acho que abriu a segunda turma de animal silvestre do Nordeste, ela abriu no ano retrasado, há 2 anos atrás. E eu fiz finalizei a minha em 2012, então são muitos anos de diferença de um para o outro. A gente tem ali a região sudeste um pouco mais avançada, né? Sempre, né? Acho que em todos os aspectos, todas as áreas profissionais, a região sudeste ela é muito mais para frente, né? Mas há ainda uma dificuldade muito grande, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem muitos cursos, muitas palestras, né? A pandemia, ela trouxe um ponto muito positivo, que é essas palestras online, né? As lives e tudo mais. Então, a gente que é profissional da área está mais falando, está sendo mais mostrado o nosso trabalho, né? E ainda assim, a gente vê a diferença que tem de palestras para animais domésticos, né? Como você falou, para o número de palestras que a gente tem para animais marinhos, que nem se compara, é muito mais baixo. Mas tem sido uma crescente grande, as pessoas têm se interessado mais, né? Os alunos, até profissionais recém-formados, sempre, praticamente todos os dias eu recebo mensagens e e-mails perguntando, né, como fazer para se tornar um médico veterinário de animais marinhos, o que é que pode ser feito, o que que eu indico, né? Então, o interesse ele tem aumentado muito e isso é positivo, porque acaba que lá na frente vai forçar, entre aspas, as universidades a terem disciplinas dessa área, né? Porque está crescendo. Sim, com certeza. E realmente é bem diferente, assim, porque é um enfoque que a gente até espera que as pessoas tenham no curso de biologia, por exemplo, né? Aprender um Sim. pouco sobre animais marinhos. Eu lembro que na época da graduação, por curiosidade, assim, eu nem pensava tanto em atuar na área, mas para conhecer um pouco mais, eu cheguei a fazer um curso no Zoológico do Rio, que era em associação com uma universidade, uma faculdade privada de Niterói. E aí a gente foi nessa faculdade ter algumas aulas do curso e tinha lá um curso de biologia muito forte e tinha golfinhos, tubarões no anatômico da universidade, né? Sim. E eu achei aquilo curiosíssimo, porque anatômico para mim basicamente só tinha cachorro, né? Quando muito um cavalo, um rumen, alguma coisa meio solta assim. E essa faculdade tinha um curso de biologia forte, né? Então a gente acaba esperando uma grande base do conhecimento que você precisa até para atuar nessas espécies vindo do curso de biologia e não propriamente do curso de veterinária. Embora as Sim. pessoas acabem fazendo uma associação imediata, né? Quem cuida do animal é o médico veterinário, né? Só que a gente Mas não tem essa base. não, e assim, eu sempre também costumo falar isso, que a gente, sobre conhecimento das espécies marinhas, a gente está muito atrás do curso de biologia, né? Muito. Até para aqueles profissionais que já trabalham nessa área,
sempre a gente precisa, né, estar buscando ali com um colega biólogo. Então, a gente trabalha numa equipe multidisciplinar, na verdade, né, que são vários profissionais de várias áreas, Uhum. porque quando você trabalha com animais marinhos, você trabalha com conservação, não tem como você separar, né? Eu não trabalho só com clínica, né? E muitos alunos pensam isso, eu quero trabalhar com animais marinhos, mas eu quero trabalhar só com clínica, eu quero só tratar, né? Ali botar a mão no bicho e só tratar. Mas não existe essa separação, né? Quando você trabalha com esses animais, eles são animais de vida livre, né? E óbvio que existem algumas espécies que já são mantidas em cativeiro, tal, tem zoológicos, tem aquários, né? Uhum. Que é bom para o conhecimento das espécies, para a educação ambiental e tudo mais, aquela coisa que a gente sabe que é importante. Mas para a gente entender sobre a espécie, a gente precisa saber como que ela age no seu habitat natural, né? E conhecer o seu hábito alimentar, os seus comportamentos, né? Onde que aquela espécie vive, qual região, como ela se comporta, se migra, se não migra, né? Como que funciona a sua reprodução. Então, são coisas que a gente não vê na universidade, né, de veterinária, mas os biólogos veem, né? Então, Uhum. eles são, assim, nossos aliados o tempo inteiro, né? Porque chega uma espécie para você tratar, talvez seja uma espécie que você não conhece, que você nunca viu, que nunca apareceu, né? E como que você vai tratar uma espécie? Não é só aplicar uma medicação, né? Eu preciso que ela coma, por exemplo, né? Eu preciso que ela fique com um bem-estar melhor. Então, eu preciso saber tudo que gira em torno daquele animal, né? Do que ela se alimenta na vida livre, como são seus hábitos. Ela prefere estar empoleirada ou ela, né? Ela Uhum. passa mais tempo embaixo da água ou em cima. Então, o biólogo ele tem uma importância muito grande nisso, porque não dá para você saber tudo, né? Não dá para você, como veterinária, falar: não, eu sou muito bom e eu sei tudo sobre todas as espécies, né? Gente, assim, eu costumo dizer, a tartaruga é fácil, entre aspas, porque só são 5 espécies que ocorrem no Brasil. Mas se você for para mamíferos, para aves, para peixes, que é o maior grupo de vertebrados que a gente tem, são mais de 21 mil espécies. Então, assim, é impossível você saber, né? Tudo sobre todos. Então, os biólogos, precisam muito ser nossos aliados. Sim, é uma questão que é importante até para quem trabalha com espécie doméstica, né? A gente ter essa troca com profissionais que trabalham em áreas que são complementares. Então, por exemplo, eu trabalho com clínica de grandes. Para mim é importante conhecer bons profissionais que trabalham com produção, que trabalham com nutrição animal, né? A gente sempre troca Sim, bastante informação. Imagina, né, trabalhando com uma diversidade de espécies como você trabalha. Realmente precisa pois da é, associação com profissionais de outras áreas, né, para complementar isso aí e fazer um trabalho da melhor forma possível. exatamente. E aí, Rafaele, quais foram as etapas que você foi cumprindo gradativamente para conseguir chegar nesse seu objetivo de trabalhar com espécies marinhas? Você chegou a pensar em desistir? Chegou a olhar e falar, cara, não vai dar certo, não tem área, não tem campo de trabalho, não tem como eu obter essa informação? Ou não, você foi fuçando ali, foi, né, achando o caminho das pedras e conseguiu cumprir o seu objetivo? Eu sou bem, não sei se a palavra certa seria teimosa, mas assim, eu sou bem persistente. E eu entrei na faculdade sabendo o que eu queria, né? E eu não, porque eu sei e super entendo também pessoas que entram na universidade e dizem: eu ainda não sei o que eu quero, né? Vou definir ao longo da minha graduação". E eu acho ok, também, tudo ótimo. Mas eu já entrei sabendo o que eu queria. No primeiro dia de aula, eu lembro que o professor perguntou para os alunos, né? Pediu para cada um se apresentar e falar a área que cada um queria atuar. E muita gente falou, não sei e tal. A maioria falou cão e gato, óbvio. Né? Uhum. Alguns falaram grandes animais, porque a gente também tem, né, muitas pessoas que já entram na faculdade interessadas em grandes. Geralmente filhos de fazendeiros, né? Alguém que já trabalha na área, que já tem uma família que tem uma fazenda e tal. Geralmente é assim. E eu fui a única que falei que queria trabalhar com animais silvestres. E eu lembro a cara do meu professor. Assim, ele, tipo, meio que. Eu li o pensamento dele. Ele falou: Nossa, menina, você vai morrer de fome, porque. É aquele Né, famoso olhar, né? Boa sorte. Boa Isso, sorte para você. exatamente. Boa sorte mesmo. E então eu fui buscando isso durante a minha graduação, né?
professor de animais silvestres, que como eu falei, a minha faculdade sempre teve matéria de animais silvestres, que eu acho isso super legal. Uma das poucas universidades que tinham obrigatoriamente uma disciplina, né, de animal silvestre. E meu professor, ele era um professor muito legal, né? Ele montou o primeiro grupo de estudos de animais silvestres do país, o professor Marco Túlio. Ele é um baiano arretado que dava aula aqui em Sergipe e na Bahia. Então, ele é precursor, né, dos grupos de estudo de animais silvestres, que a gente chama de GEAS hoje em dia, né? E eu fiz parte desse grupo de estudo, que me abriu, assim, muito leque né, de você ver as oportunidades que existiam naquela época. Que não eram muitas, mas que existiam. Então, eu fui sempre buscando isso, né? Eu busquei sempre estágios da área, então eu fiz estágios sempre em zoológicos, né? Na época, aqui na minha cidade, só tinha uma instituição que tinha animais marinhos, que era o Projeto Tamar, na época, mas não tinha muita opção de estágio, assim. Então, eu nem cheguei a fazer estágio lá. E tinha uma outra instituição que tinha um grupo de estudos que tinha um trabalho com mamíferos marinhos e eles faziam cursos às vezes, mas era mais para biólogo, não tinha veterinário. Então eu fiz alguns cursos deles e fui indo para a área de marinhos, que era a área que eu sempre quis atuar, né? Então, eu queria atuar na área de animais silvestres, mas mais voltadas para animais marinhos. Quando eu saí da graduação, eu fiz a pós-graduação, essa que eu falei, né, de animais silvestres, que era lá em Salvador, que é aqui perto de Aracaju, né? Eu moro em Aracaju, Sergipe, então são poucas horas daqui. E durante a pós-graduação, surgiu uma vaga numa instituição lá da Bahia para um veterinário. E essa instituição trabalhava no PMP, que a gente chama, que é o Programa de Monitoramento de Praias, né? Que trabalha com resgate e reabilitação de animais marinhos. Então, foi a minha primeira oportunidade. Assim, uma colega da pós-graduação falou, abriu uma vaga para veterinário. Então, eu falei, nossa, é minha chance. É essa. Daí eu mandei meu currículo, tudo, né? Teve a seleção lá. E eu passei e fui morar no sul da Bahia. Fui morar em Ilhéus. E fui me tornar a médica veterinária responsável pelos encalhes do litoral sul da Bahia, que não é pequeno, né? A Bahia, eu costumo dizer assim, gente, você vai para a Bahia, você fica 5 dias passando e não sai da Bahia, né? Se eu for pro outro lado do país, em 5 dias eu já passei 5 estados diferentes. Uhum. Então, a Bahia é muito grande e era só eu de veterinária e mais 2 biólogos. Então, assim, foi um aprendizado muito grande, porque eu tinha acabado de sair da universidade. Eu não tinha tido experiência profissional ainda, né? Depois de formada na área de marinhos, e já peguei, assim, de cara, um PMP enorme. Então, foi sabe, no susto, assim, você tem que se virar, você tem que correr atrás, aí foi que comecei, sabe, a estudar muito, a ler muitos artigos e tal, porque eu não tinha nem a quem pedir, assim, porque nem o meu professor da faculdade entendia de animais marinhos, ele entendia, né, dos outros animais silvestres. Então, eu fui por esse lado, assim, mas foi tudo eu por mim, né? Eu correndo atrás, eu indo. Inclusive, na minha pós-graduação, não tinha nenhuma matéria de animais marinhos. Eu não vi nada de animais marinhos. Nem no módulo de répteis, né? Eles não falavam nada sobre animais marinhos, répteis marinhos, no caso, tartarugas marinhas. Era só jabuti, iguana, serpente e tal. Eu lembro que um dos meus professores queria abrir um módulo de peixes, né? Perguntou se a turma tinha interesse e tal. E eu fui uma das poucas alunas que teve interesse para a abertura do módulo, mas infelizmente não abri o módulo. Então eu nem tive essa oportunidade. Daí, depois dessa, eu só fui para a área de marinhos, né? Eu saí, aí fui para o Projeto Tamar, depois fui para a Fundação Mamíferos Aquáticos, tudo na área de animais marinhos. Então, foi o que... A minha caminhada foi essa. E aí eu costumo sempre falar para os alunos o seguinte: se você quer trabalhar com animais marinhos, você tem que procurar estágios e instituições. Hoje a gente tem várias instituições do país que trabalham com animais marinhos. Do norte ao sul do país, você tem instituições que trabalham com animais marinhos, né? Seja de água doce ou seja de água salgada. Então, eu vejo muita gente falar assim, mas eu sou, um exemplo, eu sou de São Paulo, né? Eu não tenho acesso ao litoral. Cara, no litoral de São Paulo tem diversas instituições que trabalham com animais marinhos, sabe? Então, eu acho que às vezes falta um pouco de interesse dos alunos de correrem realmente atrás
né? Se é realmente uma área que você quer muito, né? Se é aquilo que você busca, você tem que estar correndo atrás, tem que estar mandando currículo, tem que estar participando da seleção dos estágios, né? Porque só assim, porque se você depender da graduação, nem hoje em dia a gente tem essa área dentro da graduação. Sim. E é aquela questão que você comentou, né? Se você quer trabalhar com animais marinhos, o mar está no litoral, né? Você não vai É, esperar que o mar vá até você no interior do país onde você mora para poder ter essa oportunidade de vivência. Você até pode ter um pois é. aquário, ter, né, alguma Exato, é. algo desse tipo que te dá alguma experiência, mas vai ser restrita, né? É muito diferente, provavelmente, da dinâmica que você tem em um litoral. Sim, né? E daí, tipo, vai nas férias, né? Pega as férias, vai fazer um estágio de férias. Todas as instituições têm vários programas de estágios, né? Tem estágio remunerado, tem estágio voluntário, tem o supervisionado, né? E hoje em dia tem até o trainee, né? Que é daqueles dos recém-formados. Então tem muita opção, né? Como você falou, para aqueles lugares que não tem mar, né? Tem aquários particulares ou federais, enfim, mas tem oportunidades. E hoje, com a questão do online, nossa, tá muito mais fácil, porque você vê milhões de cursos e palestras online sem precisar sair da sua cidade, né? Isso Então, facilita você tá. bastante, né? Facilita muito. E aí, como é que é a dinâmica, né? Você falou que trabalhou no Projeto Tamar e a gente sabe que o Projeto Tamar tem uma importância muito grande, não só, né, de, ai, que fofinho, olha a tartaruguinha, que coisa linda, tartarugas eclodindo e correndo para o mar, mas a questão da conscientização das comunidades que vivem próximas aos locais de desova, todas essas Sim. questões relacionadas à própria dinâmica, né, das pessoas que vivem de fato próximas a esses animais, saberem como agir para ajudar na conservação. Você, enquanto médica veterinária, trabalhava também nessa área ou você acabava ficando mais direcionada para o tratamento clínico, digamos assim, né, e de conservação desses animais? Então, como, né, eu tinha comentado, é inevitável e impossível você separar as coisas, né? Não tem como eu ser só veterinária de animais marinhos sem trabalhar a parte de educação ambiental. Então, eu estou diariamente fazendo educação ambiental nas minhas redes sociais, né, conversando com pessoas que eu conheço, ou até com quem eu não conheço, mas falando sobre a importância de você preservar, de você ajudar na conservação, né? O Tamar tem um trabalho incrível, né, nessa área, é um pioneiro, né, na parte de conservação, preservação das tartarugas marinhas e do ambiente marinho como um todo, na verdade, né? Ele foi lá atrás de pessoas que antigamente matavam os animais, né, para ter uma renda, né, mostrando para elas que se elas fossem amigas, entre aspas, né, se elas ajudassem esses animais, a renda seria muito maior do que se ela matasse os animais. E eu acho isso muito legal porque você mostra para as pessoas a importância daqueles animais vivos e não mortos, né? Isso tem um peso muito grande e você mostrar para eles que existe uma renda, né? Existe uma forma de você obter renda com esses animais vivos, né? Com turismo ecológico, né? Com a venda de artesanatos, né? Que eram realizados tanto pelas esposas dos pescadores, por exemplo, né? E Uhum. você incluir a família como um todo nesse processo é muito legal, muito, muito interessante, né? E a gente, como veterinário, trabalhando nessa área, óbvio que a gente está mais voltado para a parte de clínica, né? Porque a gente tem atendimento diário, todos os dias tem bicho. Mas você está o tempo inteiro educando as pessoas, você está o tempo inteiro lidando com conservação, né? E estudando sobre isso e passando para as pessoas sobre isso. Mesmo que você trabalhe num centro de visitantes, né? Você está fazendo isso, você está atuando nessa área. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, porque é bom a gente esclarecer para os alunos que têm interesse nessa área que eles vão ter que fazer isso, né? Que eles vão ter que passar por esse processo. Que se vocês optarem por trabalhar com animais marinhos, vocês não vão estar trabalhando só na clínica, né? E dentro do projeto Tamar e dentro de todas as outras instituições que eu trabalhei nessa área, eu também estive envolvida na conservação, na educação ambiental, né, na preservação, nos estudos biológicos sobre os animais, nas pesquisas, né? Porque
Assim, eu acho que a gente tem que estar dentro da área, né? Você pode até falar, não, eu quero ficar só aqui, né, na parte de clínica, não quero me envolver muito, e realmente você ficar um pouco mais voltado para aquilo. É, mas de você pensar assim, eu estou tratando esse animal e não estou me preocupando com o todo, né? Porque eu costumo dizer que o veterinário, ele é muito individualista, né? A gente trata um indivíduo, né? A gente se preocupa com o tratamento e a recuperação de um indivíduo. Na biologia, eles se preocupam com a espécie, com a comunidade, né? Com as famílias. Então, quando você é veterinário e você trabalha nessa área, você também tem que se preocupar com o todo, né? Você não tem que se preocupar só com, tô tratando só esse animalzinho aqui, quero que ele fique bom e volte para a natureza e pronto. Não, eu preciso entender por que esse animal está machucado, né? O que fez ele encalhar? Quais são as principais ameaças, né, que esses animais enfrentam? Somos nós, humanos, que estamos causando essa ameaça? O que a gente pode fazer para melhorar isso, né? Como a gente pode esclarecer à população a importância desses animais, né, para o ser humano, né, para o mundo como um todo. Então, é inevitável, eu acho. E eu acho lindo, acho maravilhoso, super gosto dessa área também. Então, para mim foi ótimo. E realmente a gente tem um pouco esse aspecto que a gente já inclusive comentou em vários outros papos com veterinários de outras áreas, aquela fala que é muito comum do estudante de veterinária: eu faço veterinária porque eu não gosto de gente. E na realidade, É, em nenhuma área a gente consegue escapar de ter que interagir com gente, seja o tutor, seja uma comunidade com a qual você vai interagir, que você vai ter que conscientizar para que você possa executar o seu trabalho, né? Para que o seu exato. trabalho faça sentido, porque você precisa de uma força-tarefa ali. Não adianta você sozinha, né, ou o projeto Tamar sozinho, ficar lá, né, dando murro em ponta de faca, se a comunidade que está no entorno não contribuir para que aquilo funcione, né? Exatamente. Então, os estudantes realmente precisam mudar essa mentalidade para aqueles que têm, né, ou que acham que vão conseguir se manter dessa forma. Pois é, não tem como, né, fugir disso. Pois é. E o trabalho com peixes, me conta. Porque assim, né? Eu trabalho. Mamíferos, tartarugas, peixes, mil coisas. Pois é, realmente, eu sou mil e uma utilidades, basicamente. O trabalho com peixes foi o seguinte, aconteceu da seguinte forma. Eu trabalhava somente com o que a gente chama de tetrápodes marinhos, né? Que é tartarugas, mamíferos e aves marinhas, que é da parte de resgate e reabilitação. E quando eu fui trabalhar no Tamar, além de trabalhar com a parte de reabilitação de tartarugas marinhas, eu também trabalhava, eu era responsável técnica pelo oceanário, né? O Oceanário de Aracaju, que é do Projeto Amar, né? E que é uma base que eles têm aqui em Aracaju, que é um centro de visitação que eles mantêm, além das tartarugas, eles mantêm os peixes. Então, eles têm diversas espécies de peixes, inclusive tubarões, raias, né, crustáceos, moluscos, enfim, uma diversidade muito grande de animais. E eu nunca até então tinha pensado nessa área, assim, não era uma coisa que eu queria, não era uma coisa que eu buscava, eu nunca me interessei por peixes. Na verdade, na minha época de graduação, na verdade, pra gente era como se nem existisse peixe, né? Sim. Peixe era uma coisa assim de aquarismo, não era uma coisa de veterinário, né? A gente, nossa, nenhum professor meu nunca falou. A gente falava o quê? Sobre pescado, sobre alimentos, né? Pescado como alimento e não como indivíduo, né? Como a parte de Uhum. clínica. E daí eu cheguei lá e tive que trabalhar com peixes. E aí eu falei, gente, eu não sei, eu não entendo nada de peixe, né? Eu entendia sobre tartaruga. E aí eu falei, eu vou ter que estudar, porque eu não posso estar num ambiente que eu vou tratar de peixes sem saber sobre peixes. E aí eu comecei a estudar, comecei a pesquisar. Eu lembro que na época eu só conhecia um profissional que trabalhava com peixes, que foi o meu professor da pós-graduação, que eu falei que queria montar o módulo, que era o Jefferson. Ele é do Rio e trabalha atendendo peixes. E aí eu tirava algumas dúvidas com ele. Assim, eu mandava mensagem, Jefferson, me ajuda, o que é que eu faço, como é, tal. E ele começou a me ajudar e eu comecei a pesquisar, a estudar e eu me apaixonei, assim, eu me apaixonei completamente pelo universo de peixes. Eu sou hoje, assim,
às vezes as pessoas perguntam, ai, qual é o seu animal predileto? E eu fico, meu Deus, eu não sei, eu não consigo escolher, porque eu gosto muito de tubarões e raias e tenho um amor muito grande por tartarugas. E os peixes, eles me conquistaram, assim, e eu comecei a ver que são animais muito mal compreendidos, né? E ninguém, quase ninguém da veterinária queria tratar desses animais. E aí eu vi os animais doentes, e quantas pessoas a gente conhece, né, ao nosso redor, que não criam peixes em casa, que não tem aquários, né? Seja só com beta, que são aqueles pequenininhos, mais comuns, ou com outros animais, né, de água doce, aquários de animais marinhos, Uhum. e não tinha nenhum profissional aqui no meu estado que trabalhasse com peixes. E eu falei, não, eu preciso focar nisso, eu preciso entrar nessa área, eu quero que a veterinária, né, entre nessa área. E hoje em dia a gente conta nos dedos quantos profissionais de peixes a gente tem no Brasil que trabalha, né, com clínica desses animais. A gente tem aí o aquarismo muito forte, né? Muita gente que não é veterinário, né, faz protocolos terapêuticos para peixes. E era uma área que a gente mesmo estava perdendo, né? Que a gente não estava dando importância. E eu comecei a ver isso como uma coisa que ia crescer muito e que eu precisava ajudar esses animais, esse grupo de animais, né? Que não podia ser só o alimento para mim, né? Uhum. Inclusive, a partir do momento que eu comecei a vê-los dessa forma, eu parei de comer peixes, né? Já tem 5 anos que eu não me alimento de nada do mar. E assim, porque eu fiquei pensando, meu Deus, seria muita hipocrisia da minha parte chegar no trabalho e ter que salvar um peixe e chegar em casa e comer um peixe. E aí a minha paixão por eles começou dessa forma. E realmente, hoje em dia, a gente ainda tem poucos profissionais da área de veterinária que trabalham com peixes. E sempre que eu dou palestras, né, tem crescido muito as palestras sobre peixes. Inclusive, hoje eu tenho, junto com outros colegas, a gente montou o Instituto Pro Peixes, né, que é um instituto sobre educação e pesquisa só voltado para peixes. Justamente por essa falha, né, que a gente tem de profissionais voltados para essa área. E eu sempre incentivo os alunos a estarem nessa área, porque a gente tem tido um crescente muito grande. As pessoas têm começado a perceber, né, que é importante você buscar um veterinário para cuidar do seu peixe, que os peixes ficam doentes, né? Quando a gente fala ainda, um dia dei uma reportagem sobre peixes e eu falei sobre cirurgia e a repórter ficou assim, meu Deus, mas tem cirurgia em peixes? Né? E eu falei, não, tem, porque se eles adoecem, né, do mesmo jeito que a gente trata outros animais, a gente trata os peixes. Então, é realmente uma crescente para a medicina veterinária. Sim, é bom ver essas áreas despontando e isso traz também à tona a questão da dificuldade que a gente tem, porque a não ser que a Sim, pessoa tenha uma vivência muito grande, muito próxima, o que não é muito comum para animais marinhos, né? A pessoa, não, eu convivo aqui, tem vários peixes, né? Ou se a pessoa realmente gosta muito, tem vários aquários, enfim. A gente não consegue, a gente tem dificuldade, inclusive, de identificar quando o animal está doente. A não ser quando ele sim, está assim, parado no fundo do aquário. Ok, alguma coisa está diferente. Né? Mas para espécies domésticas, a gente tem mais parâmetros, né? O animal afastou do grupo, o animal ingeriu menos alimento, tem vários parâmetros que para peixes, assim, é meio subjetivo, né? Para quando a gente não tem uma base de conhecimento ali para te dizer, ó, tais e tais parâmetros se alteram se o animal tem tal e tal doença, né? Então, até para sim. buscar essas informações, né, realmente é uma mão de obra, mas que com certeza vale muito a pena. E uma área aí em expansão, né? Com certeza, está crescendo muito, né? Muitos alunos têm se interessado, as pessoas têm criado cada vez mais peixes em aquários, né? Peixes grandes, inclusive, Uhum. né? O pessoal tem montado aqueles lagos nas suas casas, né? E realmente é uma área que vai crescer bastante, né? E é como você falou, é bem difícil dos alunos se interessarem pela área porque eles não veem nada disso na graduação, né? Foi o Então que você falou. a gente precisa de profissional, a gente precisa o quê? Sair da universidade e pensar, eu preciso estudar sozinha para entender esses animais, né? E que mais profissionais façam isso para que a gente comece a mostrar, né, para os alunos e para as universidades, né, a necessidade de se ter o veterinário, porque é aquilo que a gente fala, conversa com os conselhos, né, de medicina veterinária, são áreas que a gente perde, né, de estar atuando.
E existem outros profissionais que estão atuando nessa área, né? A gente tem engenharia de pesca, engenharia ambiental, zootecnia, biologia, né? Só que esses profissionais, durante a sua graduação, eles não veem a parte de clínica, né? A gente tem ali, óbvio, na engenharia de pesca, eles têm a questão da sanidade, né? Das doenças e tudo, mas a gente sabe que é diferente, né? Que o tratamento, a clínica, ali, o diagnóstico, o tratamento, ele deve ser feito pelo médico veterinário, né? Não estou desprezando as outras áreas, muito pelo contrário, eu digo e acredito sempre que a gente trabalha, né, com uma equipe multidisciplinar, como eu falei. É isso para peixes também serve, né? Porque se a gente não vê nada na graduação, né, ninguém melhor do que outros profissionais que já viram isso para nos orientar. Né? Mas a parte de tratamento, né, de cirurgia, só um veterinário pode fazer. Então, é importante que a gente assuma esse papel, né, depois de formado, mesmo não tendo oportunidade na graduação, que é uma perda muito grande e óbvio que gera uma dificuldade muito maior, né, do que para as outras áreas, mas a gente precisa correr atrás, né, e buscar estar interagindo com esses profissionais e estando nessa área para a gente mostrar para as pessoas que é importante, que o peixe dela precisa de um veterinário, né, que os peixes ficam doentes, mostrar os parâmetros que você falou, né, então é importante sempre. E pensando nessa questão, né, de como está cada vez mais em destaque, né, na mídia a gente vê direto, você entra em rede social, aquelas questões de o plástico na praia, vai matar a tartaruga se você usar canudo de plástico, né? Esse tipo de campanha, como é que é a sua percepção com relação, assim, à dificuldade que um profissional que trabalha nessa área tem de lidar com essas situações no cotidiano, assim, resgate de animais presos em redes, feridos, né? Todo esse trabalho de recuperação, de reabilitação desses animais, de reintrodução, né? Existe realmente uma incidência muito grande de animais que não vão ter a possibilidade de retornar para a natureza, né? Que ficam permanentemente com lesões ali importantes. Como é que foi a sua experiência com isso? Então, eu venho desconstruindo muitas questões relacionadas à conservação do ambiente marinho, né? Inclusive, eu uso minhas redes sociais para falar sobre mudança de hábito. A mudança de hábito, ela é uma coisa urgente para ontem, né? Que a gente precisa fazer, né? É difícil? Leva um tempo, leva muito tempo, né? Mas é necessária, né? E a gente já tem pesquisas que mostram que daqui a poucos anos a gente vai ter mais lixo no mar do que peixes. Então, assim, é inevitável a gente começar a mudar os hábitos, né? E, na minha opinião, os profissionais que trabalham nessa área precisam ser os primeiros a dar exemplo. Então, eu busco sempre dar o exemplo positivo. Claro que não tem como você ser perfeita nesse sentido, né? Não tem como você tirar todo o plástico que você consome, porque tudo que a gente consome praticamente é plástico, né? Mas tem como você reduzir muito, né? Tem como você evitar muito o uso. E essa é uma questão que eu tenho trabalhado muito com pessoas, sabe? Conversando, mostrando a importância disso, porque eu vejo diariamente a realidade dos animais marinhos, desculpa, que interagem com o lixo, né? Não só com lixo, né? Você até falou sobre a pesca. A pesca hoje, ela ainda é a maior ameaça dos animais marinhos, né? Ela ainda é o que mais mata os animais marinhos. Dificilmente a gente tem animais marinhos quer dizer, dificilmente não, mas é um número mais reduzido de animais marinhos que não têm a possibilidade de voltar para a natureza. Geralmente eles têm a possibilidade de voltar para a natureza, mesmo com nadadeiras amputadas, por exemplo, né, patas, no caso das aves, sem um olho, no caso de alguns peixes, enfim. Existe a possibilidade desses animais voltarem para a vida livre. O que acontece é que quando esses animais encalham, eles já estão numa condição muito ruim, né? Então, muitas vezes você não consegue reverter o quadro e o animal vem a óbito em pouco tempo. Então, assim, no início da minha carreira profissional, eu era uma profissional muito frustrada, porque eu achava que eu não conseguia salvar nenhum animal.
Eu ficava assim, gente, mas a maioria dos animais que eu atendo morrem, né? Só que não é uma questão nossa como profissional, é uma questão nossa como ser humano, né? Uhum. Então, assim, eles estão morrendo por nossa causa, mas não por minha causa como veterinária profissional, não por uma incapacidade profissional minha, né? Por uma incapacidade técnica ou por uma questão de eu não saber o que fazer, né? E sim por uma culpa minha como pessoa, né? Como ser humano. Porque o que eu uso na minha casa, o que você usa na sua casa, né? O que você compra, o que você utiliza, vai parar no mar, quer dizer, vai parar no meio ambiente, né? E no final ele vai parar no mar, porque a gente sabe que tudo vai parar no mar, né? Uhum. Então, eu comecei a ver que, meu Deus, se eu não mudar meus hábitos e se eu não incentivar pessoas a mudarem os hábitos delas, a gente não vai ter mais animal, né? A gente não vai ter mais mar, a gente não vai mais poder tomar banho de mar, a gente não vai mais poder comer peixes, para quem come peixe, né? Eu não vou mais ver tartaruga, eu não vou mais ver golfinho, nem baleia, né? Nem tubarão, nem nada. Então, eu preciso mostrar para as pessoas como o meu trabalho, né, pode e deve mostrar essa realidade. Porque uma coisa é você ver na televisão, ai, praias cheias de lixo, né? Uhum. Outra coisa é você ver uma tartaruga que morreu por causa do lixo, né? Ou uma ave ou um golfinho que morreu preso numa rede de pesca ou ingerindo um lixo, né? Então, há uma diferença muito grande, então é muito mais fácil para mim, que estou nessa realidade todos os dias, é, me, solidarizar com isso, né? E pensar, ah, nossa, que pena desse animal, né? Olha o que eu faço, o que pode causar nele, do que alguém que não vê esse animal, que não sabe dessa realidade. Né? Então, quando a gente mostra essa realidade, porque é aquilo que você falou, não é só você chegar e dizer, olha como eles são fofinhos, olha que maravilhoso, você precisa preservar esses animais, porque eles são animais lindos, eles são importantes para o meio ambiente. Não é só isso, né? Você precisa preservar porque eles têm uma importância no meio ambiente, né? E porque o que você está fazendo na sua rotina, no seu dia a dia, tem como consequência a morte desses animais, né? Então, e esses animais, eles são responsáveis pelo equilíbrio da vida marinha, né? Se eu não tenho uma tartaruga, eu tenho, por exemplo, o aumento gigantesco do número de águas-vivas, né? Então, de algas, por exemplo, né? E a gente sabe que algas em grandes quantidades podem contaminar o ambiente, né? Podem matar animais. Então, assim, é uma série de coisas, né? De fatores que eles estão interligados e que se eu não tenho uma espécie, eu causo um desequilíbrio em todo o resto do ambiente que ela vive. Né? E os animais marinhos são animais muito migratórios, né? A gente tem animais que vêm para o Brasil, vai para a África, vai para a Europa, vai para, né? Então rodam todos os oceanos e eles levam e trazem nutrientes, né, de um lado para o outro. E então isso tem uma importância muito grande, ela é gigantesca, né? Então eu acredito que a gente como profissional precisa estar mostrando para as pessoas isso, né? Essa realidade, não só a realidade de, olha, eu sou veterinária e trabalho com animais marinhos, olha que fofa essa tartaruga, Olha lá todo na dia eu praia, vejo, né? Eu abraçada com a olha, tartaruga na praia, parece que todo dia a sua vida é isso, né? Como se fosse. exatamente, mas eu costumo dizer isso, que as pessoas acham, olham para mim, quando eu digo assim, ah, eu sou veterinária, trabalho com animais marinhos, nossa, que legal, você tá o dia todo na praia, parece que eu tô assim de biquíni, me bronzeando, Nadando com golfinhos, só nadando com coisa golfinho, gloriosa. interagindo, meio Free Willy, né? Aquela coisa bem. E não é isso, né? Eu tô vendo o lado ruim dos animais. Eu tô vendo os animais morrendo, ou eu tô vendo os animais já mortos, né? E muitas vezes a gente, a depender da decomposição daquela carcaça, a gente nem consegue saber do que aquele animal morreu, Uhum. né? Então, assim, é bem pesado, sabe, o trabalho com animais marinhos. Não é um trabalho fácil, é muito puxado, é muito cansativo, fisicamente e mentalmente, que é o que eu acho pior, assim, né? De você ver a realidade por um lado ruim do ser humano, sabe? De Uhum. muitas vezes você explicar para a pessoa, olha, não faça isso, tente melhorar isso, mudar isso, né? E não é aquela coisa radical, né? De tipo, ah, você não pode usar mais plástico e nada, não faça isso.
Não, essa é uma forma de, olha, a gente pode mudar, a gente pode melhorar isso aqui, né? Uhum, Buscar outras alternativas e tal. E você vê que muita gente tem uma repulsa, sabe? Com isso, assim, não, mas que besteira isso. Não, o mar é muito grande, né? Os oceanos uhum. são enormes, a gente tem mais água, mais oceano do que terra no mundo, né? E é difícil, é um trabalho bem difícil. É bem importante, eu acho, a gente compartilhar esse tipo de experiência para as pessoas exatamente desmistificarem, porque o estudante que tem o intuito de trabalhar nessa área, ele precisa estar consciente do peso que todas as áreas carregam, né? Exato. Já teve programa que eu conversei com o médico veterinário oncologista, carrega um peso. Eu trabalho com Sim. clínica, carrega um peso. E você que não trabalha de biquíni na praia, nadando com golfinhos todos os dias naquele pôr do sol dourado, né? Tipo, É, tem um peso, né? De encarar animais que ingeriram lixo, que morreram por causas diversas, e você precisar descobrir o que aconteceu ali e saber como é possível intervir, né? E nesse é. aspecto, existe. Como é que é o funcionamento dessas instituições que trabalham com conservação dessas espécies? Existem, em algumas situações, limitações financeiras, às vezes vocês não conseguem promover as ações que são necessárias por falta de financiamento, ou às vezes, né, pode ser exatamente o contrário, por serem instituições que lidam com natureza, uma coisa que tem um grande apelo, já tem uma facilidade maior de conseguir recurso para as ações. Como é que funciona isso? Então, sim, a gente tem uma dificuldade para obter renda, né, para conseguir dar continuidade a, ao andar, né, ao caminhar das instituições, principalmente aquelas instituições que trabalham com pesquisa, apenas com pesquisa, né, porque a gente tem uma diversidade muito grande de instituições. A gente tem instituições que trabalham mantendo animais, né, e aí a gente tem instituições privadas, né, e aí elas dependem da visitação, né, a pessoa paga uma entrada, visita o lugar e aquela renda é revertida para o cuidado dos animais. Aí é um ponto. A gente tem instituições que trabalham com pesquisa, né? E aí depende de financiamentos do governo, né? Enfim, a grande maioria do governo, mas ou de outras empresas privadas que possam estar ajudando com as questões ambientais, né? E a gente tem aquelas instituições que trabalham de forma terceirizada, vamos dizer assim. Elas são contratadas devido a uma exigência do órgão ambiental, né? Então, por exemplo, empresas que trabalham com a exploração de petróleo e gás, né? Elas precisam contratar instituições que trabalham com resgate e reabilitação de animais marinhos, porque é uma condicionante ambiental. Para você explorar o meio ambiente, você precisa dar um retorno, né? Então, se aquela exploração que você está fazendo, ela de alguma forma interfere e tem consequências para os animais marinhos, você precisa contratar uma instituição que trabalhe resgatando esses animais, né? Porque você está interferindo nessas comunidades, né? Nesse ambiente. Então, tem basicamente esses três viés, né? E os três têm dificuldades, óbvio. Mas eu acredito que aqueles que trabalham com pesquisa tenham mais dificuldades, né? A gente sabe que quem trabalha com pesquisa não tem os incentivos que deveriam ter, né? E, enfim, nem quero entrar na questão de governo atual nem nada, mas a gente sabe da dificuldade que a gente está tendo, né? Sim. Atualmente para a área ambiental, e é inevitável a gente falar sobre isso. Mas a dificuldade é muito grande. Agora na pandemia, tudo piorou para todo mundo, né? E, e a área ambiental, ela pesa muito, né? Tem pouco retorno financeiro, Uhum. né? Então, e você precisa de uma equipe muito grande, né? Porque não é fácil você trabalhar com esses animais. São muitos animais que encalham diariamente. E para você fazer pesquisa, você precisa estar no ambiente marinho e não é barato você estar no ambiente marinho, né? Não é barato você pagar um barco, pescadores para lhe ajudar, né? Pesquisadores, estagiários, enfim, aquela infinidade de coisas que a gente sabe que quem lida com a pesquisa sabe, né?
e realmente tem uma dificuldade da parte financeira muito grande e a gente precisa, né, de incentivos do governo, de incentivos federais, né? A gente precisa de aliados dos órgãos ambientais, né? E a gente sabe que os órgãos ambientais têm dificuldade financeira, né? Eles não têm a equipe que eles gostariam de ter, que eles necessitam, né? Falta verba para isso, verba para aquilo. Imagina chegar na gente, né? Então a gente é o último passo, né, da questão ambiental. Então realmente há uma dificuldade grande. Então, é aquela questão que a gente sempre ressalta, né? Para todas as áreas e para a sua, inclusive, é necessário ter persistência, né? Você tem que ser Sim, resiliente, você tem que se manter ali com aquele ânimo que muitas vezes tem que vir de dentro, você não pode esperar que ele venha de fora, né? é, Você tem que ter aquele combustível interno, tipo, não, tem uma causa maior, tem uma necessidade desse exatamente. trabalho, para você se manter ativa ali e falar, não, vamos persistir que uma hora vai melhorar, vai dar certo. Eu acredito que o amor que a gente tem, né, por essa causa, como você falou, é uma causa, né? A gente Uhum. trabalha. Eu acho que o veterinário trabalha por uma causa, né? Seja óbvio que tem causas diferentes, mas não deixa de ser uma causa. E a gente trabalha por amor, né? Mas, mesmo amando, a gente precisa comer, a gente precisa pagar contas, boletos Claro, estão aí surgindo todos os dias, né? exatamente. Então, mas é isso, né? A gente, como você falou, tem que vir de dentro, né? Tem que vir do coração ali e persistir. Sim. Rafael, muito obrigada por esse bate-papo. Eu adorei. Descobri várias coisas que eu não tinha muita informação. Ficaria 5 horas conversando aqui com você. Então, eu gostaria de ver para o pessoal, né, que gostou, se tiverem dúvidas, se quiserem que em algum momento a gente, de repente, até marque outro bate-papo, né? A gente vê aí um jeito de fazer isso funcionar. Você tem muita informação bacana para passar, muito conhecimento de causa, né? Então, se você quiser compartilhar depois o contato das suas redes sociais, né, desses programas de conscientização que você vai ali naquele trabalho de formiguinha fazendo, né, tentando É, conscientizar as pessoas no seu entorno. É bem bacana a gente ter acesso a essas informações de quem trabalha, de quem vive isso. Então, mais uma vez, muito obrigada por você ter, né, dispor eu do que seu. agradeço. Eu que agradeço. Foi muito legal, realmente. Dá para a gente ficar muitas horas falando sobre essa área. Com O certeza. papo rende bastante, né? Aham. É, eu acho muito bacana a iniciativa, né? Sua iniciativa de vocês de falar sobre esse assunto, né? De mostrar para as pessoas que é um tema importante, né? Que é uma área dentro da medicina veterinária, né? E que a gente pode e deve estar inserido nisso. Então, agradeço pela oportunidade, né? Por poder falar sobre uma área que eu amo muito. Espero que todo mundo tenha gostado, que sirva de incentivo, né, para os alunos que têm interesse e também como esclarecimento para as pessoas que não são profissionais da área, mas que gostam dessa área. Muito legal, obrigada novamente. Obrigada. E na próxima semana, né, depois do pessoal curtir, compartilhar e comentar nesse vídeo, obviamente, a gente volta com outro médico veterinário conversando sobre a sua área de atuação. Até a próxima!